Eu preciso falar sobre esse episódio de Game of Thrones, The Long Night, que foi literalmente um divisor de águas. Não só um divisor no sentido de que ele literalmente ele dividiu mesmo a temporada entre o ato 1 e o ato 2, que vai nos levar para o ato final, como também dividiu o público, porque tem um lado que está alvoroçado, encantado pelo desenvolvimento desse episódio, que é o lugar onde eu tô lá, né, tipo, é onde eu tô. E tem um lado da galera que não tá muito satisfeita, que não tá muito feliz, que tá muito incomodado com a tela escura, que tá muito incomodado com quem matou o Rei da Noite, tá muito incomodado com o Rei da Noite. E assim, eu já assisti esse episódio 2 vezes porque eu não me contive, eu gostei muito e assistindo a segunda vez ficou ainda melhor, porque você consegue pegar coisas que foram jogadas no início do episódio e conectar com o que aconteceu. E assim, eu não sei se já está claro, mas esse vídeo vai ter muitos spoilers. Então se você já assistiu o episódio, você pode cair de boas na lagoa, mas se você não assistiu, eu recomendo que você, vá embora pra você não ficar ofendido, porque eu vou falar spoilers do episódio. E é isso aí. Show! The most heroic thing we can do now is look the truth in the face. O episódio começa, com toda aquela preparação para a guerra que está ali virando a curvinha para o Winterfell. Então a gente vê, as emoções, como que os personagens estão começando a ficar preocupados com o que vai acontecer. E essa preparação ela é bem rápida, até porque a gente não precisava se alongar muito nisso, A gente já tinha uma noção que estava todo mundo cagado nas calças, incluindo a gente. Então quando a batalha de fato está ali a um passo de começar, a Dona Melisandre chega, sei lá, do polvo da fumaça e dos ossos, porque a mulher simplesmente ela brota no meio do nada e ela ajuda, os Dothraki, ela coloca fogo em todas as espadas. Então a gente agora tem Dothrakis, que são Jedis do fogo na era medieval. E aí você fica pensando, quando você vê aquela cena, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, pô, cara, eles já vão chegar lá como, E é perto. Puta vida! A questão da tela escura, gente, era noite e estava inverno. Era mais do que natural que a paisagem ela fosse ganhar, um visual obscuro. Ah, mas não era pra ser obscuro pra gente, fã. Concordo. Eu acho que alguns trechos ali, eles poderiam ter tirado essa imersão e ter permitido que o público visse com maior clareza. Mas eu, como leiga que sou, eu acredito que eles não fizeram isso por 2 motivos. O primeiro, a imersão. Nessa primeira cena que a gente tem dos Dothrakis, se você perceber, eles não estão enxergando nada. Eles estão indo pro meio do nada, sem enxergar absolutamente nada, só com umas espadazinhas pegando fogo. E você tá ali naquela posição, você está acompanhando esses personagens. Então você também não está vendo nada como eles. Então quando a horda de zumbis chega, e eles nem vê quando eles chegam, a gente também não vê. Então esse papel da imersão foi muito interessante para você já entrar no meio da trama. Tanto que quando eu assisti pela segunda vez, eu não estava preparada para a chegada dos zumbis e eu fiz aquele... Porque é um baque. E existe um segundo baque que não seria possível se a tela não tivesse essa obscuridade, que é o baque de você ver as chamas se apagando pouco a pouco. Quando você tem esse visual que é assistido pelos outros personagens, essa cena, ela já dá um big de um baita susto nos personagens que estão ali assistindo, sabe? Aquela massa de homens que eram considerados os melhores lutadores de todo o reino, morrendo pouco a pouco. E eles são os próximos, Porque tá ali, a galera tá ali na frente, eles vão ter que ir pra luta. Personagens, eles já tinham noção de que essa batalha era muito provável que quem estivesse ali no campo não retornaria. Existia essa possibilidade, mas assistir isso de fato acontecendo é o que tornou essa imersão muito poderosa, não só para os personagens, mas para o telespectador que é colocado
nesse papel de fazer parte desse grupo que está indo lá direto para a morte, no caso. O segundo motivo, né, gente, é um motivo óbvio, é o dinheiro. Veja muito, você só precisa assistir um blockbuster que tenha um CGI presente na maior parte do filme, que você vai perceber que muitas das vezes, quando esse CGI está presente, ele vai aparecer em um lugar que está mais escuro. Por quê? Porque é muito mais fácil para a equipe trabalhar com aquele personagem ou com aquele cenário se ele estiver num lugar mais escuro. Porque no escuro ele não precisa trabalhar tanto com a profundidade do personagem, do cenário. Ele pode torná-lo visualmente crível, mas ele não precisa dar tantos detalhes para ele, e isso economiza não só tempo, mas money. E como eu falei da dona Melisandre, né, eu vi uma galera reclamando muito que ela simplesmente brotou no meio da trama, e que ela não precisava ter se matado no final da história, e por que ela apareceu, porque ela não fez absolutamente nada. E olha, eu juro, eu entendo. Eu também não sou fã desses personagens que brotam no meio do nada e são um belo de um deus ex machina na trama. Mas, se você, como eu, assistiu as 8 temporadas da série, né, contando já com essa, você tem noção de que a Melisandre é uma das personagens mais misteriosas de todo o enredo de Game of Thrones. E não só isso, ela é uma feiticeira. A moça, ela tem lá, né, todos os parangolé de profecia, ela entende sobre as coisas que já aconteceram no passado, no presente, no futuro, mas assim, ela não é a criatura mais poderosa do mundo. Na realidade, no universo de Game of Thrones, a pessoa mais poderosa do mundo ali é quem tá no trono. E não quem tem o poder do Senhor da Luz, e não quem é trazido de volta à vida, e não é quem tem o dragão, não é o cara que congela as coisas lá e traz de volta dos mortos, é quem tá no trono. Sempre foi assim. E por mais que a sensação que passa é que a Melisandre, ela veio com um papel de deus ex machina, a Melisandre também tinha um papel muito pessoal. E eu acredito que esse papel era redescobrir a fé dela. Toda aquela cena que ela vai acender, né, as piras, usando o poder dela do Senhor da Luz, você vê o desespero dela, você vê, na verdade, a atuação da atriz foi incrível, porque eu fiquei agoniada, ela olhando para os lados, ela vendo as pessoas morrendo, ela vendo os zumbis se aproximando, então foi muito angustiante. Você vê que ela tá ali tentando fazer o feitiço dar certo e ele não acontece, você vê o olhar dela de desespero, mas isso tem a ligação direta com essa fé que ela tinha perdido, essa confiança que ela sempre mostrou, né, deliberadamente. Em contrapartida, a gente tem a Daenerys, que sempre foi vista como aquela rainha que tinha um exército à frente dela, que tinha os dragões à frente dela. A gente vê muito os fãs, né, considerando ela menos porque ela não luta. Mas a Daenerys é uma das maiores guerreiras da trama de Game of Thrones. Ela já passou por muitas coisas e ela já teve que se colocar em muitas posições que ela não estava confortável e ela precisou lidar com o que era colocado à frente dela. Seja uma situação onde ela precisava usar da violência ou da situação que ela precisasse usar da inteligência. Diferente da Sansa, a Daenerys, ela já consegue se mover bem pelos dois lados. Ela é inteligente, ela é uma guerreira nata e, ao mesmo tempo, o vacilo que a personagem tem é o vacilo emocional, que eu acho que é uma coisa que ela tem em comum com o Jon. O Jon também tem esse problema de que quando ele é colocado para escolher entre a razão e a emoção, entre razão e emoções, a saída é fazer valer a pena. Colocado entre esses dois, ele acaba indo muito pela emoção. O Jon faz muita besteira, porque, né, às vezes ele não escuta o que ele deveria ouvir das pessoas, né, ele ignora. Mas a Dany é a mesma coisa, né, a Dany, ela acaba às vezes fazendo escolhas que vai mais pelo lado emocional e ela comete, né, burradas. Onde é que aqui nós vemos a Daenerys novamente lutando contra as limitações dela. Ela percebe que ela está perdendo, ela não tem controle do que está acontecendo. Ela percebe isso primeiro quando ela queima o Rei da Noite e ela
né, descobre que, olha só, ele é igual a mim, ele não queima. E agora? Como é que esse homem vai morrer, né? E quando ela vê que ela talvez vai perder um outro dragão. A Daenerys não é uma personagem que, se a gente colocar ela num campo de batalha, ela vai saber se defender gloriosamente. Não, ela não vai saber. Ela tem noção de como se defender, mas ela não vai ser uma lutadora exímia. A morte é mais provável para ela. E você vê ela lutando contra a morte, cara, é a rainha que eu quero pro trono, entendeu? E eu vou até fazer um comparativo entre ela e um certo rei, já, então segura aí. Então toda aquela cena que você vê, né, a Dany segurando a arma toda mau jeito, metendo a espada nos bichos, tentando se defender, lutando lado a lado do Jorah, né, que é um guerreiro exímio que estava ali defendendo ela. Nossa, você vê o poder que ela tem. A gente sabe muito bem que nessa temporada os produtores não estão encaminhando a Dany para a posição que ela merece. Ela está tendo decisões que parecem muito que ela está indo para um caminho de vilania. Isso pode, né, prejudicar muito o final da personagem, até a visão do público quanto a ela. Porque todo esse romance dela com Jon Snow tá fazendo as pessoas já ficar irritadas, porque não tem química, tá forçado, não tá convincente, não está deixando o público feliz. E eu concordo, tá ruim. Ela teve um papel aqui nesse episódio que foi muito importante. Eu acho assim, pode não ter sido um papel importante para a guerra, mas pode ter sido um papel importante para ela como rainha. E até mesmo para ela sob o olhar dos nortenhos. Não posso deixar de falar da Lyanna, né, gente? A Lyanna, aquela coisinha fofa, né? Aquela rainha que eu seguiria cegamente e que eu deixaria que ela me matasse 1000 vezes. Ela acabou falecendo. E assim, eu já esperava que ela fosse, né, desencarnar dessa para uma melhor, eu espero. Mas a forma que ela morreu, olha... Lyannazinha, que bichinha, viu? Olha, a menina, ela falou que ela não ia ficar no castelo dela fazendo crochê enquanto os homens dela lutavam por ela, que ela sabia, ela tinha treinado e que ela ia lá na frente com a galera. E ela foi, a bichinha foi. O pessoal seguiu ela, gente. O pessoal seguiu aquela menina de meio metro de altura. Todo mundo orgulhoso dela. O Jorah falando pra ela: Lyanna vai se salvar, que o público te ama. Alguém precisa carregar a nossa casa nas costas. Essa pessoa é você, meu amor. Vai pra lá. E ela falou: não vou lutar com o meu povo. E ela foi. Ela não só lutou pelo povo dela, como ela se transformou numa guerreira que mata gigantes. Inclusive, assim, pela minha percepção, só teve um gigante ali, né? Só teve um gigante. Mas ela matou o único gigante que tava ali, e isso tem que ser, né, aplaudido. E a Lyanna era uma guerreira, sem sombra de dúvidas, uma das mais inteligentes também. Podia ter ido pra cripta, ela poderia ter ido pra lá e, sabe, honrado a casa dela, pra manter a casa, sabe, salva, para ter, pra seguir na história, né? Mas ela não era da natureza dela, sabe, fazer isso. Assim, a gente tem a Sansa, que a limitação dela não é ter esse perfil de guerreira, né, como a Arya tem. E a limitação da própria Daenerys é ela ser muito emocional e acabar se jogando nas situações sem pensar muito nas consequências. No caso da Lyanna, a limitação dela é saber muito bem quem ela é. Então ela sabia que se ela fosse para aquela cripta, ela nunca ia se perdoar, mesmo que ela continuasse viva e prosseguindo com a casa, que era o que o Jorah sugeriu para ela. Ela não ia conseguir ser feliz. Então o caminho para ela, esse caminho, né, que ela acaba, né, por morrer, é triste, é bem triste, ainda mais pra gente que gosta da personagem, mas é o natural para a força da personagem. A Arya, menina,
Vem cá que eu quero te dar um abraço. Casa comigo, por favor. Esquece o Gendry. Não tem problema, pode trazer o Gendry também. Eu não ligo, sério. Menina Arya, eu nunca falei um ai de você. Você sempre me deu orgulho. Sempre. Desde a primeira temporada. Porque o bichinha que teve um desenvolvimento de narrativa incrível. Não só no livro, não só na série, na vida mesmo. Tipo, essa menina tá aí na vida. Tá seguindo aí, porque ela é maravilhosa, gente. Essa menina, ela chegar no ponto que ela chegou, é o tipo de coisa que eu quero conseguir fazer com os meus personagens, sabe? Ela sempre quis ser uma guerreira, como o pai dela, como as ídolas que ela tinha. Então, assim, esse caminho sempre esteve escrito para personagem, sempre. Ela ia ter um papel importante em uma das duas guerras. Talvez ela tenha nas duas guerras, porque eu não duvido que ela venha matar a Cersei ou o Jaime, né? Porque eu ainda tenho um pezinho atrás quanto a isso. Mas o ponto é que a Arya é uma personagem que ela sempre teve um caráter muito indomável. Ela era uma personagem que a gente não tinha muita certeza para onde ela poderia ir. A gente só sabia que ela ia se tornar uma guerreira, que era o pouco que a gente tinha conhecimento dos livros naquela época que a série foi lançada. E a gente acompanhou esse crescimento, a gente acompanhou essa menina que tinha esse gás vingativo nela para assassinar todo mundo, que acabou com a família dela, e a gente viu ela se transformando na guerreira que ela é. Então você pensa assim, você acompanhou 8 anos de série, você leu os livros, né? Você tem um entendimento sobre a personagem Arya. Tudo bem você não gostar da personagem, mas aí você chega na internet e você encontra Marmanjo falando que a Arya é uma Mary Sue, e que de todos os personagens ela era a última que poderia ter matado o Rei da Noite. Olha, é de dar pena, viu? É de dar pena. De todos os personagens, quando você revê esse episódio, você percebe isso claramente. Sempre foi a Arya. A Arya era a única personagem que conseguiria passar despercebida por todos aqueles White Walkers. Ela era a única que conseguiria chegar mais perto dele. Ela era a única que tinha as habilidades necessárias para isso. Era a única, não tinha outro personagem. Ah, mas a Daenerys podia queimar ele. E ela queimou. Só para descobrir que ele não queima também. Olha só que louco. Estava no destino da Arya. Como eu disse na questão da Melisandre sempre soube como é que as coisas sucederiam. Ela só não sabia quem teria cada papel. Ela precisava que as coisas acontecessem para poder ela ir descobrindo o que queria de fato levar tal situação, quem iria guiar naquela situação. Então as profecias que ela tinha, que ela interpretava, muitas delas estavam erradas porque ela interpretava de acordo com o que ela via e ela achava que era o certo, né? Porque você pensa que a Melisandre é muito poderosa, mas ela não é. Ela dependia do Senhor da Luz, ela dependia da fé dela nele, entendeu? Criou muita confusão por causa dessas interpretações, por causa dessa confiança exacerbada que ela tinha. Tinha certeza? Não. Ela sabia que elas iam se ver novamente, mas ela não tinha, ela nunca teve certeza das coisas. Nunca. Então você chegar no ponto da história que você vê que os encaixes acontecem, você consegue entender tudo que o personagem passou. Você tem um desenvolvimento, toda a narrativa da Arya não foi só para ela ser uma guerreira, mas foi para ela chegar nesse ponto e ser a chave para poder tornar possível a resolução disso tudo. Então assim, eu não consigo ver um outro personagem, entendeu? Lá atrás da comparação que eu fiz, né, das limitações do personagem e tal, e ele era, né, a gente acredita que ele era um Targaryen, nós acreditamos que ele é um rei, e nós vemos, né, essa criatura que foi criada como um ser muito poderoso e que ele era imbatível e blá 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 blá. Só que as pessoas estão se esquecendo que antes dele ser quem ele era, ele era um homem comum. Ele não tinha poderes mágicos para se defender de outros homens comuns. O único poder que ele tinha era de trazer os mortos.
Ele não tinha super força, ele não corria mais rápido do que o vento, ele não se teletransportava, tipo Melisandre. Não, ele era um cara, ele era um homem. Ele era um homem que passou por um processo que levou ele a ter essa habilidade de despertar os mortos. E ele fez o quê? Ele criou um exército para ele. Ele literalmente tinha um exército dele para defendê-lo. Não era para poder ir lá e conseguir o que ele queria. Não, era para defendê-lo. Aí você pensa, mas o cara era foda, o cara era muito poderoso, e não sei o que, não sei o que lá. Sim, ele era. Por quê? Porque ele não se colocava na batalha. Nem ele e nem os generais dele não entravam na batalha. Quando o Jon fica cara a cara com o Rei da Noite, a primeira coisa que o Rei da Noite faz é levantar os mortos. E ele fez isso 2 vezes. É o complexo de Arregão. Ele não fez isso para mostrar, olha o que eu sei fazer. Não, ele fez aquilo porque ele olhou e ele viu que ele estava sozinho. E ele sabia que se o Jon conseguisse ferir ele, que era uma possibilidade. O Jon, ele não era furtivo como a Arya, mas ele tinha um treinamento, então ele poderia sim matar o Rei da Noite. Eu acho que ele poderia, mas ele acabaria por morrer. Mas ele poderia. A questão é, o Rei da Noite deu uma cagadinha ali. Ele falou, vou me dar mal. Não posso entrar em combate. Tenho coisas a fazer. Então ele foi lá, trouxe o exército dele pra lutar por ele. E ele foi lá se encontrar com o Bran, com o General dos Tronos. Ele tem uma passagem, se eu não me engano, que fala justamente desses reis que não lutam pelo povo dele. E na série isso foi comentado sobre os reis que ficavam lá no trono enquanto o povo estava lutando pelas escolhas dele. O Rei da Noite fez isso. Ele nunca lutou em nenhuma das lutas dele. Ele sempre colocava o exército dele na frente dele. Ele não era corajoso, ele não era super poderoso, ele não era o cara imbatível que ia precisar de uma puta magia pra conseguir matar ele. Não. Ele sabia da limitação dele, e a limitação dele é que ele foi humano um dia e ele sabia que poderia ser morto. Por isso ele colocava o exército à frente dele. Então quando você você tem esse encaixe na sua cabeça, você começa a perceber possíveis reis que nós temos agora de opção são reis pro povo, são reis que estão lutando por aquilo que eles acreditam. O Jon foi pra batalha, a Daenerys foi pra batalha, a Sansa não foi para a batalha, mas na hora que ela precisou ser uma figura protetiva pro povo dela, ela foi. A Arya é uma guerreira nata, ela não arregou em nenhum momento. Então assim, é uma comparação muito legal. Eu queria até, fazer alguma coisa pra poder comparar cada um deles e, sei lá, eu tô muito intrigada com esse episódio. Eu gostei demais, eu não sei o que eu vou esperar do próximo, eu já falei muito aqui. E é isso aí, gente. Tô mais leve.